Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim 10 jogadores que poderiam, no caso, reforçar o Fluminense para a temporada de 2022. Algum desses, inclusive, já está em fim de contrato, outros estão livres no mercado, que ao menos, na minha opinião, seriam excelentes alternativas para o Fluminense, que vai disputar novamente a Libertadores no ano que vem, tá bom? Mas só antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal. Esse é o canal Black Carter, estamos chegando com essa marca de 25 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês. Caso você não seja inscrito, já fizemos alguns outros vídeos aqui falando também sobre o Fluminense, inclusive um projeto de construção do estádio das Laranjeiras, que no final desse vídeo eu vou deixar como recomendações para vocês, beleza? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é sobre o patrocinador aqui desse vídeo, que é a respeito do Net Milionário, curso onde você vai aprender assim como fazer anúncios pela internet. Eu mesmo já fui cliente deles, excelente. Você vai aprender como fazer finalmente anúncios para o Google, para o Facebook, para o YouTube e como ter a chance de viver disso com um preço super acessível. Não vai ser um curso aí de R$300, R$500 que eu estou vendendo para vocês, menos do que R$80 você já compra aqui o melhor módulo deles. Isso porque tem promoções de parte do curso menos do que R$50. Então entra aqui no link na descrição, corre lá, não perde essa vaga, vai ter uma chance incrível de aprender algo novo que eu tenho certeza vai ser bem útil para você, tá bom? O Ruiter e o Pedro que dão as aulas nesse curso explicam o passo a passo o que você tem que fazer, quais tipos de melhores produtos para você anunciar. Muito interessante mesmo, vou deixar aqui o link do Net Milionário na descrição desse vídeo, corre lá e já garante o seu e depois assiste aqui esse vídeo para terminar de ver os reforços do Fluminense para 2022. Bom, vamos começar esse vídeo aqui do Fluminense sobre um jogador que a equipe carioca já demonstrou interesse, que é a respeito do zagueiro David Duarte, jogador de 26 anos de idade, que foi muito bem pelo Goiás nesse ano de 2021. Conseguiu acesso pela equipe goiana para a Série A, é um excelente zagueiro, bem novo, tem 1,92 m de altura. Nesse ano, 43 jogos, 4 gols marcados, então tem essa característica ofensiva, além também de uma assistência. Ele que sempre jogou no Goiás, desde 2015 ele joga como profissional na equipe, sem dúvidas esse foi um dos melhores anos dele na carreira, já teve também participação como titular absoluto lá em 2018, quando a equipe conseguiu acesso para a Série A, e que já está no radar do Fluminense há um bom tempo e está sem contrato, tem grande chance sim de acertar com o Fluminense para 2022, tá bom? Dando sequência aqui nesse vídeo, mais um jogador que eu queria falar com vocês, é um que está no Bahia, que é a respeito do Conte, jogador que pertence no caso ao Benfica e que possivelmente com o rebaixamento do Bahia, né, não vai continuar na equipe lá de Salvador para o ano que vem. Eu acho que seria uma excelente opção de zagueiro para Libertadores do ano que vem. O Conte pelo Bahia nesse ano, 45 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Ele que jogava lá no Atlas do México na temporada passada, foram 14 jogos, 1 gol marcado. Já também disputou partidas no profissional do Benfica, foram 10 partidas e 1 gol marcado no futebol europeu. Lembrando que o Conte tem apenas 27 anos de idade, então ele não é um cara tão velho assim. O Fluminense poderia comprar ele ou até conseguir um empréstimo. Um zagueiro de 1,94 m, excelente jogador, que fez muito sucesso também lá no Colón da Argentina, antes dele chegar no futebol europeu. E você, torcedor do Fluminense, já tinha ouvido falar do Conte? Você acha que seria uma boa alternativa para o Fluminense no ano que vem? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e também pode dar sugestões, tá? De próximos jogadores de contratações que, quem sabe, dependendo do desempenho desse vídeo, eu não possa trazer uma parte 2 para vocês. Bom, dando continuidade no vídeo, quero falar com vocês sobre mais um jogador, que é no caso do Aleph Manga, que estava no Goiás nesse ano. Jogador que fez muito destaque no próprio Carioca e que, assim, ficou inclusive no radar de algumas outras equipes, como por exemplo no Vasco, no Botafogo do início desse ano, e acabou indo para o Goiás, onde teve números interessantes somente na Série B. 34 jogos, 10 gols e 4 assistências, ou seja, ele só não jogou 4 partidas na Série B das 38 rodadas, e ainda teve o início do estadual, que foram 15 jogos e 12 gols marcados no estadual pelo Volta Redonda, que hoje pede algo na casa dos 1 milhão, 1,5 milhão de reais para vender um percentual do jogador, ali que vai variar de 50% a 70%, no caso a equipe do Volta Redonda pede. Somando assim, a temporada do Aleph Manga foram no total 49 jogos, com 22 gols marcados, além também de outras 6 assistências, números interessantes. Não é um cara tão jovem, mas poderia agregar bastante. Não vejo ele como titular do Fluminense, vejo como uma opção de banco de reservas. É um cara bem rápido, veloz, 1,82 m de altura, acho que poderia agregar bastante, tá bom? Mais um jogador que estava no Bahia nesse ano, é um cara um pouco veterano e que, assim, eu mesmo sugeri esse porque é um nome bem pesado, mas assim, se eu, torcedor do Cruzeiro, não aceitaria ele no meu time, porque eu já sei que não deu muito certo na passagem no Cruzeiro, mas é um jogador que tem uma habilidade,
quem sabe vocês não gostam, é a respeito do Rodriguinho, jogador de 32 anos de idade, que está lá no Bahia nesse ano. Foi um dos poucos destaques, ele e o Gilberto Conte, foi um dos poucos destaques nesse ano do Bahia. 56 partidas, 10 gols e 8 assistências, recuperou seu bom futebol nessa temporada com números excelentes, né? Em relação a jogos, 56 partidas desde 2017 lá pelo Corinthians, ele não jogava esse tanto de jogos. Voltou ao Cruzeiro aqui em 2019, foram 28 partidas com 9 gols e outras 2 assistências. No Bahia foram 37 jogos, 9 gols e 1 assistência no ano passado. Nesse ano também fez uma boa campanha, contribuindo tanto com gols, com 10 e 8 passes para assistência. É um jogador que foi muito bem no Corinthians, jogou fora no Al-Sharaj, lá em 2015, quando saiu do Grêmio, e também no Pirâmides do Egito, quando saiu do Corinthians em 2018, até o início de 2019, quando foi parar no Cruzeiro. É um cara que ganha algo na casa ali dos 300, 350 mil por mês. Sem dúvida, se fosse para ir para o Fluminense, teria que ter uma redução, já que possivelmente não vai continuar no Bahia, justamente por conta da questão financeira, onde acabou sendo rebaixado, tá? Dando continuidade também, quero falar sobre o Dedé, que é um zagueiro que está livre no mercado e que assim tem uma identificação com o Vasco, mas ele não joga no Vasco desde 2012, então quem sabe não poderia voltar para o Fluminense para o ano que vem. Um jogador de 33 anos de idade, o Dedé. A última temporada dele foi em 2019 e ele já está totalmente recuperado dessa lesão, desse problema que ele teve no joelho, passou por várias cirurgias, mas já está recuperado e deve já estar pronto no início do estadual para o próximo ano. No Cruzeiro, lá em 2019, foi bem naquele ano, apesar do clube ter caído, foram 45 jogos, 3 gols e 1 assistência. Na Copa do Brasil de 2018 ele foi fundamental, 43 jogos com 3 gols e 1 assistência. Tem essa questão de desempenho dele, porque se eu fosse Fluminense assinaria um contrato de 3 meses, 6 meses no máximo, e depender bastante da questão salarial do desempenho dele dentro de campo, assinava um contrato de 2 meses. Se ele chegasse nesse prazo ali, 6 partidas como titular, ampliava por mais 3 e aumentando consequentemente o seu salário, né? Começava com 50 mil, depois ia para 100, 200, enfim. Eu acho que possivelmente se o Dedé voltar a jogar em 2022, vai ser nesses moldes. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Se você é torcedor do Fluminense, aceitaria o Dedé, jogador bem experiente, já tem bastante experiência também na disputa da Libertadores. Mas o jogador aqui nesse vídeo, esse é um dos mais difíceis de sair, mas eu queria trazer aqui para vocês, que é no caso do Marinho, jogador do Santos, que assim, teve alguns problemas de lesões nesse ano, não teve uma temporada sensacional, foram 42 jogos, 9 gols e 4 assistências. Marinho que já está com seus 31 anos de idade, para você ter uma ideia. Esse ano ele marcou apenas 9 gols, ano passado que o Santos chegou na final da Libertadores, né? A final foi em 2021, mas temporada passada ele disputou as mesmas 43 partidas com 24 gols e 8 assistências. Foi apenas um jogo a mais. Ele marcou 12 gols a mais e o dobro de assistências. Então assim, foi muito melhor na temporada passada, mas mesmo assim não teve números ruins, péssimos nesse ano, tá bom? Um jogador que joga tanto na direita quanto na esquerda, 1,69 m de altura e destro. A grande questão seria salarial. Hoje ele ganha algo na casa dos 350 mil por mês no Santos. Sem dúvida seria querer ganhar algo próximo de 500, 600 mil. Se o Fluminense tivesse essa capacidade, eu acho que poderia ser uma boa contratação. Mas ainda tem a questão de tirar ele do Santos, que iria mais uns 20 milhões, ou troca de jogadores. Então acho que o Fluminense tem interesse de trocar jogadores jovens pelo Marinho, ou por exemplo algum jogador veterano no time. Eu acho que não tem nenhum no Fluminense que vale esse valor, que poderia ser interessante, por exemplo, para uma troca, tá bom? E mais um jogador, que é no caso do Patrick, esse que também poderia ser em alguma troca com o atleta. Patrick, muito bom jogador, ou comprando ele do Internacional, 29 anos de idade, nesse ano pelo Inter, 48 jogos, 5 gols e 5 assistências. Tá tendo bons números, boas médias. Ele e o Edenilson têm feito um excelente papel de volante no Internacional desde 2018, no caso, quando o Patrick chegou lá no Internacional vindo do Sport. Mas a relação do Patrick com alguns dirigentes, com o presidente do clube e com a torcida vem se desgastando bastante com o tempo, e ele não deve continuar no Beira-Rio para o ano que vem. Eu acho que poderia ser um reforço excelente, absurdo mesmo, para o Fluminense, para a disputa da Libertadores. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre o Patrick e os números dele, né? Apesar de ser volante, sempre teve um caráter bem ofensivo. Ano passado também 52 jogos com 8 gols e 5 assistências. O último jogador desse vídeo é mais um zagueiro, que é a respeito do Kahneman, que está lá no Grêmio e que não deve continuar na equipe se ele não aceitar uma redução salarial. Nesse ano pelo Grêmio ele não foi o titular absoluto, sofreu com algumas lesões, mas já está totalmente recuperado, inclusive sendo o titular absoluto nas últimas 2 rodadas, e nos últimos 5 jogos ele jogou em 4.
Para você ter uma noção, nesse ano 28 jogos, ano passado 34, bem abaixo da média dele, como por exemplo em 2018 e 2019, que foram 44 partidas e 41 respectivamente. Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, ele já estava no time, foram 56 jogos, 2 gols e uma assistência, está na equipe desde 2016, quando chegou no Grêmio vindo do Atlas do México. Então, por essa conexão aí com o Grêmio, às vezes ele aceitaria uma redução, mas se não, acho que poderia ser interessante, por exemplo, emprestar o Kahneman por uma temporada, já que ele tem vínculo até o final de 2022, renovaria esse vínculo por mais 1 ano e meio, 2 anos, e aí sim ele jogaria no Fluminense por empréstimo, e quando o Grêmio possivelmente voltar para a Série A, retornaria com o jogador e já teria essa passagem pelo Fluminense na disputa da Libertadores. O Kahneman, que apesar de ter uma cara bem mais velha, ele ainda é um zagueiro novo, tem 30 anos de idade, acho que ele tem mais uns 4 anos, 5 anos tranquilamente aí em alto nível de futebol. É um jogador que eu acho que chegaria para agregar demais nessa equipe do Fluminense, tá bom? E o último jogador desse vídeo é a respeito do Nicão, atleta de 29 anos de idade, o penúltimo no caso, que ainda tem o Ricardo Goulart, que eu quero falar com vocês. O Nicão, 29 anos, nesse ano pelo Atlético Paranaense, 51 partidas, 11 gols e 12 assistências, comunicou que não vai continuar na equipe pro ano que vem, bem parecido com, por exemplo, do Marinho, que tem interesse de ganhar um pouco mais. Então, se o Fluminense oferecer para o jogador que tem 29 anos, às vezes um salário de 400, 500 mil reais por mês, que ainda assim é alto, bem fora da realidade financeira do Fluminense, que pagou esse valor para o Felipe Melo, então não sei se teria condições, mas acho que o Nicão chegaria para agregar demais nessa equipe do Fluminense o próximo ano. É um cara que está bem pela equipe lá do Atlético, praticamente desde 2017, com excelentes números, e desde quando ele chegou no Atlético Paranaense em 2015, tem uma excelente identificação com o torcedor da equipe paranaense, tá bom? E o último jogador desse vídeo é justamente sobre o Ricardo Goulart, onde o Fluminense já fez uma proposta para o jogador. Nesse ano ele marcou 7 gols em 18 partidas na equipe lá do Guangzhou, vem depois de 1 ano e meio praticamente bem parado, jogando pouco no Palmeiras, foram 13 partidas e 4 gols, também no futebol chinês ele disputou outras 21 partidas, com apenas 2 gols marcados de acordo com o Transfer Market. Então é um cara que está recuperando a forma física, mas às vezes assim, jogador de 30 anos, o Fluminense fez uma proposta, mas o Besiktas também da Turquia tem interesse na sua contratação. Acho que o Ricardo Goulart poderia ser uma ótima alternativa para a equipe do Fluminense para o próximo ano. É um jogador que entende também da Libertadores, já jogou pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras, e vamos aguardar aí para ver as cenas dos próximos capítulos. O Fluminense que é um dos principais times interessados e que tem grande chance de contratar o Ricardo Goulart para 2022, tá bom? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre essa lista que eu trouxe para vocês, de vários jogadores com 10 atletas, e caso você queira uma parte 2, deixe aqui nos comentários sugestões de contratações, e deixe seu like e visualizações aqui no vídeo, sem dúvidas, se tiver bons números eu trago outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais. Eu vou deixar aqui na tela final o link onde eu falo sobre a construção do novo estádio do Fluminense. Será que esse projeto nas Laranjeiras seria possível? Recomendo dar uma olhada, tá? Valeu demais.